Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 6, verso 10 até o verso de número 30. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhe deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hezron, Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefeque e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz a Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Que Deus nos abençoe. Vamos pedir a Deus que nos abençoe a sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos, ó Deus, te dar graças por essa hora. Nós separamos esse tempo aqui para estudar a sua palavra, para vermos o que o Senhor tem a nos dizer. Abre, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir-te a partir desse texto. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos, ó Deus, a compreender e muito mais do que isso, acharmos lições, ó Deus, a fim de aplicarmos as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia tem uma série de genealogias. E você entrou aqui nessa noite, né? Meu Deus, agora o pastor leu uma genealogia. Que será de mim? O que eu vim fazer aqui hoje? Vamos ver. A Bíblia tem uma série de genealogias. Elas são importantes. Ou não? Sim, com toda certeza. Se estão na Bíblia, elas são importantes. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, toda a Escritura. Então, isso inclui as parábolas, isso inclui os textos narrativos, isso incluem as genealogias também. Interessantemente, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas um testemunho de um missionário, de um trabalho de um missionário entre tribos aborígenes, em que os nativos só se interessaram pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que ele iria pregar, nada lhes chamou atenção, até que na sua tradução ele chegou na parte do Novo Testamento, nas genealogias, ali, especialmente a de Lucas, que está lá registrado no capítulo 4, foi dali que aquela tribo teve interesse pela fé cristã, ao perceberem, quando o missionário mostrou a genealogia de Jesus Cristo e a sua ligação histórica com o primeiro homem, Adão. Então eles se convenceram de que Cristo era de fato o Salvador prometido. Obviamente, alguma coisa estalou, alguma coisa que estava presente na mente deles, na estrutura cultural e religiosa, talvez, deu aquele start, deu aquele insight, e eles então começaram a partir dali a crerem na Escritura Sagrada como palavra de Deus. Veja, então, sim, as genealogias, elas são importantes para o contexto, certamente, do povo de Deus lá, quando foram registradas essas palavras, essas histórias. Elas têm importância, portanto, histórica, têm importância, certamente, teológica, porque nós vamos ver isso aqui, elas têm importância de um ponto de vista prático também, como nós veremos aqui. Nós estamos diante de uma unidade textual, esse texto que eu li para os irmãos, e eu quero mostrar para os irmãos aqui alguma coisa que me parece muito interessante até para a gente entender. Esse texto que eu li para vocês está dentro de uma estrutura, desde o verso 10, do capítulo 6, até o verso de número 30, isso forma uma unidade, é uma espécie de unidade literária, uma estrutura que na hermenêutica, na exegese, a gente chama de uma estrutura concêntrica, o termo quiasmo, né? Que vem da letra grega, o qui, que é um X, né? E que essa estrutura, ela chama atenção para alguma coisa. Se você observar bem, aí, que está projetado para você, veja como é que essa estrutura, e bem no centro, tem aquilo que é considerado o mais importante. A gente tem brincado aqui que é uma das formas para entender essa estrutura que está muito presente no Antigo Testamento, especialmente, esse quiasmo, é uma estrutura sanduíche, né? Você tem um sanduíche mesmo, assim, desses lá, que você compra aí num Pit Dog ou numa boa hamburgueria, né? Destes mais, assim, sofisticados, os sanduíches gourmet, é isso? Você tem 2 pedaços de pão, não é isso? De cima, outro de baixo, uma alfacezinha, assim, um tomatinho,
Mas bem lá no meio você tem o pedaço que mais é interessante, a carne suculenta. O quiasmo é mais ou menos isso. Lá no meio dele tem essa mensagem. Veja, você tem nas extremidades, capítulo 6, verso 10 a 12. Note aí, se você não prestou atenção na leitura, depois você pode, inclusive, ver isso melhor. Os versos 10 a 12 é um diálogo de Yahvé com Moisés, e eles, basicamente, da mesma forma, esse diálogo é repetido lá nos versos 28 a 30, basicamente as mesmas palavras. E aí, nas letras B, que é o registro do narrador, Yahvé fala com Moisés e Arão, verso 13, e as mesmas palavras basicamente são repetidas no verso 26 e 27, apenas com uma diferença que é muito importante. Na primeira, o narrador diz que Deus fala com Moisés e Arão, e lá no verso 27 diz que Arão e Moisés. Isso é importante aqui, esse detalhe, essa inversão do nome. Primeiro vem Moisés, depois vem o nome de Arão em primeiro lugar. Nós vamos ver isso. E bem no meio, destaca aí em vermelho, as genealogias. Este é, pasmem, o suculento pedaço de carne que a gente tem nessa estrutura. Ou seja, quando foram registradas essas palavras, o autor, que é Moisés, quem escreveu todo o Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, queria chamar a atenção para esses nomes aí. 40 nomes, se você contar, tem 40 nomes aqui. Assim como a primeira genealogia, lá no capítulo 1, os primeiros versos, tem lá 70 nomes. Porque a ideia de, no caso aqui, dessa genealogia, de 40 nomes, tem a ver muito com uma geração de pessoas, ou gerações de pessoas. Então, esses 12 versos que estão entre as molduras, podemos chamar assim também, eles têm a parte, vamos dizer assim, não que as outras, cada parte da Bíblia, cada verso, cada palavra é importante, mas estruturalmente nós podemos dizer que sim, Moisés, ao registrar essa genealogia, queria chamar a nossa atenção para essas palavras, para esses nomes, para alguns detalhes, para algumas coisas que estão presentes aí. E a grande pergunta é, o que é isso então? O que esta genealogia faz aqui nesse lugar e que tem então essa importância? Essa genealogia tem o propósito de destacar a importância da tribo de Levi, que terá um papel fundamental na vida de adoração do povo de Deus, e particularmente legitimar, autenticar para os leitores originais e das futuras gerações aquele que será o sumo sacerdote. É um personagem importantíssimo. A criação de toda essa estrutura veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, da antiga dispensação do pacto, do culto. Tão importante que o nosso Redentor será o sumo sacerdote perfeito. Ele é profeta, rei e sacerdote. E esse é um dos encargos mais importantes. A obra de nosso Redentor, inclusive, se traduz no Novo Testamento dessa maneira. Há um livro no Novo Testamento que grande parte dele, o livro de Hebreus, aponta exatamente para este. Veja que Moisés, o autor do livro do Êxodo, começa, é interessante, com uma genealogia, apresentando aqui os primeiros patriarcas. Veja, não é uma genealogia completa, são 12 patriarcas. Aqui somente 3 deles. Parece que assim, ficou faltando, né? Mais 9, mas não é o seu propósito
Como lá no capítulo 1, ele destaca todos os patriarcas e suas famílias. Ele começa com Rúben, o primogênito, depois vem Simeão, e o terceiro que é Levi. E não continua nomeando os outros patriarcas, concentra-se na tribo de Levi e seus descendentes. E note ainda que o próprio Moisés, nessa própria genealogia, sendo citado, ele é deixado de lado também, e concentra-se e destaca-se Arão, terminando esta genealogia com o zeloso Finéias. Não se fala mais nada sobre os filhos de Moisés, porque talvez ele já tenha sido destacado, já tenha sido muito bem apresentado, capítulo 3, 4, 5, no seu chamado e tudo mais, mas não só por isso. E aqui está a importância dessa inversão que é feita, como mostrei no verso 13, Deus fala com Moisés e Arão, mas no final da genealogia, ao novamente emoldurar essa genealogia, ele cita primeiro Arão e Moisés. É interessante que alguns contam assim essas passagens da Bíblia, né? E um estudioso diz que 78 vezes os nomes nessa ordem, Moisés e Arão, são citados no Pentateuco. Mas apenas 5 vezes essa ordem é invertida. Primeiro Arão, depois vem Moisés. E é exatamente aqui que é uma dessas vezes que é destacado o nome de Arão. Esse destaque é teologicamente importante para a importância e o lugar de Arão como sumo sacerdote e sua descendência até chegar ao maior, mais importante, supremo sumo sacerdote, a respeito do qual ele, Arão, é apenas uma sombra, como diz, usando a linguagem da carta aos Hebreus. As genealogias bíblicas, então, são historicamente importantes, são teologicamente instrutivas, quando estudadas com cuidado, elas revelam informações significativas sobre o caráter de Deus, como veremos, o caminho da salvação, inclusive, também, e ainda lições para nós, o povo de Deus que primeiramente recebeu essa mensagem para o povo de Deus que está aqui agora. Vejamos então, irmãos, aqui algumas dessas lições. O que nós podemos aprender à luz deste suculento sanduíche? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com esse texto que não há gente sem importância no povo de Deus. Não existe gente sem importância no meio do povo de Deus. Não há. Eu estou inclusive usando uma frase de um excelente livro, que é o título de um livro do Francis Schaeffer, que é isso, não há gente sem importância. Com algumas exceções notáveis, olha aí, os israelitas eram homens e mulheres comuns. A gente corre o perigo de, por causa desses grandes nomes que fizeram grandes coisas, personagens importantes como Noé, como Moisés, como tanto Abraão e tantos outros, de achar que, na verdade, aqueles personagens do Antigo Testamento, ou todas as pessoas do Antigo Testamento, tinham uma fé robusta, eram todos, a cada esquina que rodavam, faziam milagres, e eles viviam uma vida extraordinária. É isso que a gente pensa, inclusive, que os profetas do Antigo Testamento tinham multidão de profetas, e todo mundo andava e tinha sonhos e visões, transes, e Deus revelava. Não era assim, irmãos. A maioria destes, a imensa maioria, eram homens e mulheres comuns. Veja, nesta lista não é diferente, a maioria deles são gente comum.
As genealogias bíblicas mostram a importância da individualidade identificada. Deus não só tem um plano para a salvação de um povo, mas Ele também tem um relacionamento pessoal íntimo com cada indivíduo dessas famílias. Quando você pega uma genealogia, como daquelas lá de Gênesis capítulo 4, capítulo 5, você tem um Enoque, é verdade, que andou com Deus, já não era mais Deus, tomou para... Mas só ele. Você tem as genealogias da Bíblia, lá de 1 Crônicas, e Números, e tantas outras no Novo Testamento, em Mateus, em Lucas, são as duas genealogias que temos ali no Novo Testamento, e veja a importância disso. São nomes e mais nomes que são falados, que são mostrados. É o povo de Deus. Mas o que também nós devemos observar, e Deus quer que a gente observe, é que ali são indivíduos. O povo de Deus é composto de indivíduos, de pessoas como você e eu. Deus sabe quem cada um destes é e o que eles precisam. Deus nos trata assim, porque para Deus não existe pessoas que não tenham importância. Eram homens e mulheres criados à imagem de Deus, eram pecadores caídos que precisavam desesperadamente da graça de Deus, e como nós, estavam incluídos no plano redentor deste Deus. Sabermos que eles são, ou quem eles são, é muito menos importante para nós do que para Deus. Um Carmi, um Jaquim, Zicre, Putiel e todos os outros provam a promessa bíblica de que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Note ainda que esse texto é organizado a partir de famílias. Isso é importante na Bíblia. O que isso significa é que Deus coloca realmente responsabilidade também na vida, nos compromissos destes homens, desses patriarcas, destes que são cabeças de família. Isso é importante nas Escrituras Sagradas. Isso significa que Deus responsabiliza os pais pelo bem-estar espiritual das suas famílias. Rúben, Simeão, Levi e os outros eram chefes dos seus lares. Era a responsabilidade deles, que foi dada por Deus, amar a sua família, incentivando a sua família, os seus filhos, as suas esposas, a viverem em santidade, ensinando os filhos a viverem no temor de Deus. E este é o melhor plano de Deus para a família, que é demonstrar o amor por meio de um coração transbordante de amor a Deus na vida dos pais. É assim que nós aprendemos nas Escrituras. E esse texto, ao mencionar, tocar nessas questões, elas nos lembram, irmãos, de uma maneira muito prática, a importância da nossa vida como seres humanos, indivíduos. Nós temos responsabilidade, fazemos parte de uma aliança e de um povo, o povo de Deus. Mas nós entramos neste pacto, nessa aliança, individualmente, e nós temos responsabilidades dentro desta família da aliança. Veja o exemplo, por exemplo, de Josué capítulo 24, 15, quando ele, diante do povo que está já com muitos anos, não tinham
tomado conta de toda a terra prometida. O povo estava ali cambaleando, alguns já pensando se iriam continuar ou não com o Senhor. Ele chama então todo Israel e diz: escolhei a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vá, tomem a decisão. Chamam estes pais e os chama a responsabilidade. Isso é o papel de um pai, segundo a Bíblia, dos chefes das famílias. Em segundo lugar, veja aqui também a importância do serviço entre o povo de Deus. Veja aí, Gerson, Coate, Merari, verso 16, mencionam esses nomes, nos ensinam o sentido do serviço fiel a Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus deu instruções detalhadas para a construção de um tabernáculo, o lugar do culto na antiga administração do pacto. Entre todas as tribos de Israel, os levitas foram então separados para o serviço sagrado a Deus. As tarefas levíticas eram todas de natureza muito prática. Olha aí, Números capítulo 3, verso 25 a 37, fazem um resumo do que eles deveriam fazer. Por exemplo, os filhos de Gerson, ou os gersonitas, eram responsáveis pelas cortinas, por aquilo que adornava o mobiliário do templo. Eram os responsáveis pelas cortinas. Os coatitas, ou seja, os filhos de Coate, eram os designers de interior, a gente poderia usar esse termo. Deus lhes deu a responsabilidade pelos móveis, utensílios dentro do tabernáculo. Eles carregavam isso, eles faziam isso, era a responsabilidade deles. Os filhos de Merari, ou os meraritas, eram os engenheiros estruturais. Eles faziam o trabalho pesado. Cada um deles tinha tarefas específicas no tabernáculo, tarefas que mais tarde foram compartilhadas por todos os seus descendentes. Era a responsabilidade deles. Inclusive, foi um dos coatitas escrevendo o Salmo 84, que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A família de Arão prezava por esse rico legado de glorificar a Deus por meio do serviço, de carregar coisas daqui para ali, de arrumar alguma coisa aqui, de carregar. Essa era a responsabilidade deles. Era um serviço prático. E eles entendiam que fazendo assim, da maneira como ordenada pelo Senhor, como Ele tinha designado, eles honravam a Deus. Eles glorificavam a Deus. Agora, à luz do progresso da revelação das Escrituras, na medida em que o tempo vai passando e mais de Deus, mais revelação do Senhor vem, nós notamos, irmãos, que lá no Novo Testamento, mais claramente, não temos mais uma tribo, um grupo sacerdotal. Alguns que são especificamente que devem fazer a obra, o trabalho. Somos todos levitas. É claro que ainda há, à luz do Novo Testamento, os ministros ordenados, os chamados, vocacionados para exercer o ministério, conforme o Novo Testamento. Mas, segundo nós vemos sendo testemunhado, por exemplo, em 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 e 10, Apocalipse 1, verso 7, e outros textos, à luz de todo o Novo Testamento, como o Senhor Jesus convoca o seu povo, todos nós somos um sacerdócio real, uma nação santa,
fomos feitos um reino, sacerdotes para Deus. Fomos constituídos um reino, sacerdotes para Deus o Pai. Somos todos levitas, somos todos sacerdotes. Não há isso de alguns privilegiados que podem chegar a Deus e podem receber de Deus bênçãos maiores. Não existe alguém que tenha uma oração mais forte, mais poderosa do que a outra. Isso é o que os reformadores chamaram de o sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que, porque Jesus é o sumo sacerdote, ele abriu a oportunidade para que todo o povo de Deus possa chegar a Deus, adorar a Deus, orar a Deus, receber as suas bênçãos, de acordo com a sua vontade, nessa relação pactual. Todos são chamados, as listas de 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14 e outras do Novo Testamento dizem que todos nós somos chamados para exercer os nossos dons, os nossos ministérios, e somos chamados para servir a Deus. Mas os crentes de hoje não querem servir na igreja. E é por isso que isso aqui é tão importante nós relembrarmos isso. O exemplo destes, descritos aqui, são várias as razões que nós hoje queremos vir à igreja, ouvir, cultuar, voltar para as nossas casas e muitas vezes da mesma forma como nós entramos, o mínimo que nós pudermos fazer, sermos meros assistentes, batermos palma quando a gente gosta, vaiarmos quando a gente não gosta, como se a gente estivesse num espetáculo, assistindo alguma coisa, um entretenimento qualquer. John Benton nos alerta no seu livro Cristãos numa Sociedade de Consumo, que as pessoas das nossas igrejas estão com uma mentalidade de consumidores, como se estivessem entrando na igreja, não com atitude de servos e adoradores, mas como consumidores mimados, que entram numa loja de departamento, numa loja dessas e quer que todo mundo esteja ao lado, alguém chega com uma água, oferece alguma coisa e está todo mundo paparicando, mimando, porque você é um consumidor. Essa é uma atitude terrível e nós estamos trazendo esse tipo de mentalidade. As pessoas estão vindo para as igrejas com isso na cabeça. A história dos levitas nos lembra, irmãos, de que nós somos chamados para o povo de Deus para servir. Que dificuldade, irmãos! Como seriam os gersonitas, os coatitas e os meraritas hoje? Como seriam? Seriam aqueles que estariam aí em volta da igreja, cuidando das coisas? Seriam aqueles que estariam recebendo as pessoas na porta, dando as boas-vindas? Seriam aqueles que estariam às ruas, certamente, entregando Bíblias, evangelizando? Seriam aqueles que estariam dispostos a tirar um tempo da sua vida para cultuarem a Deus, servirem ao Senhor, louvarem a Deus? Seriam aqueles que iriam atrás de outras pessoas, outros irmãos com necessidade? Seriam aqueles que trariam as coisas para o chamunhão, para as outras? Seriam aqueles que estariam ensinando, discipulando, ensinando as crianças e outros mais? Que dificuldade, irmãos, encontrar pessoas hoje para servirem. E quando encontramos, esporadicamente, querem fazer um trabalho esporádico, até que não tenha algo mais importante para fazer. Essa é, infelizmente, a história
das nossas comunidades cristãs, das nossas comunidades, das nossas igrejas. Esse texto nos ensina acerca da importância de servir. Os levitas serviam. Tudo era muito bem organizado, muito bem feito. Havia dedicação. E veja que é interessante que isso aqui ficou por gerações e gerações e gerações. Foram estes, até o tempo da abolição, até o tempo em que uma nova estrutura do mesmo povo de Deus, a igreja, surgisse, mas da mesma forma. Precisamos de pessoas com dons, com seus talentos, com a sua energia, com o seu potencial para servir a Deus. A igreja de Jesus Cristo é também uma comunidade de serviço. Nós entramos aqui, nós somos abençoados, queremos ouvir e precisamos ouvir, e nós defendemos isso com unhas e dentes, ouvir a palavra de Deus, uma adoração, algo tudo muito bem organizado, muito bem feito, para sermos edificados, mas nada disso terá adiantado, irmãos, se nós não sairmos com a mentalidade de servos. Terceiro lugar, o texto desta genealogia também nos ensina sobre a necessidade do zelo no meio do povo de Deus. A terceira tribo da genealogia aí, a tribo de Levi, que é o pai da tribo, e termina exatamente com o nome de Finéias. São 6 gerações aqui representadas, se a gente começar lá desde Levi. Os 2, interessantes, são capazes de ações radicais, né? Lembra de Levi, o que ele fez lá no capítulo, é registrado no capítulo 34 de Gênesis. E Finéias, também há uma passagem lá de Números 25, em que menciona o zelo de Finéias. Não se diz muito a respeito, apenas o registro da violência perpetrada por Levi e seu irmão Simeão, por causa do que fizeram à irmã deles, Diná, né? Ela foi abusada, foi violentada inclusive, e Levi e o seu irmão então promoveu, no meio de um engodo, de uma armação, eles assassinaram toda uma tribo por causa do que fizeram com a sua irmã. O texto simplesmente narra, e aquilo criou muitos problemas certamente para Jacó. Mas acerca de Finéias, o registro do zelo dele, que envolveu a morte, inclusive de um casal, é dito em toda a literatura onde se menciona no Antigo Testamento, ou em outras partes de comentários rabínicos, que isso foi, aos olhos de Deus, foi algo muito importante. Mas o zelo de Finéias foi aprovado por Deus. Como eu disse, essa história está registrada em número 25, é importante a gente olhar um pouco para aquele texto, para a gente entender o que estava acontecendo. Os capítulos anteriores, corra os seus olhos lá, por favor, em Números, capítulo de número 25, você verá o que ocorreu. Veja, os capítulos anteriores, capítulo 22 até o capítulo de número 24, conta a história de que quando o povo de Deus estava passando, já no final dos 40 anos do deserto, eles passaram por uma região e o rei Balaque, dos midianitas, ficou preocupado com tudo aquilo. Pensaram, agora eles vão destruir toda a terra. O rei Balaque contratou um profeta chamado Balaão,
lá da região da Mesopotâmia. É um profeta, o profeta Balaão, um profeta híbrido, é uma mistura de... porque ele tem conhecimento de certas coisas de Deus, do Deus de Israel, mas ele também carrega características dos feiticeiros, dos profetas da Babilônia, da Mesopotâmia. Então é um profeta híbrido, é alguém assim que tem, como a gente vê muito nos nossos dias hoje, não nada novo debaixo do sol, gente que mistura uma série de coisas, nós temos isso cada vez mais no nosso tempo. E o que Balaque pagava caro, o que ele queria? Sabendo que Balaão era um profeta respeitado, tinha respeitabilidade, e que as coisas que ele fazia supostamente acontecia, ele então contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Para encurtar a história, ele diz: eu não posso amaldiçoar o povo da aliança, porque já é um povo abençoado. Yahvé, o Senhor, me impediu de amaldiçoar, porque é o povo da aliança, é o povo de Deus. Mas aí, o capítulo 25 entra, como se mostrando para nós, tem um jeito de trazer maldição para o povo de Deus. O que Balaão faz? Depois a gente entende isso posteriormente. Balaão meio que promove uma festinha, algumas festinhas regadas a uísque, rock and roll e muito sexo. Está lá o capítulo 25. Não tem jeito de amaldiçoar o povo de Deus, com imprecações, com orações, não tem jeito de tirar as bênçãos da aliança do povo de Deus, mas tem um jeito de estragar a vida desse povo. E é assim que Balaão promove. E é nesse momento que entra este Finéias que é mencionado aqui no nosso texto de Êxodo. Alguém chega lá, dentro do povo de Deus, e este homem afronta, ele leva uma midianita, de nome Cosbi, para dentro do tabernáculo, com a intenção de fazer sexo com ela na casa de Deus. Foi nesse momento, está aí Números 25, versos 7 e 8, veja: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram da praga foram 24.000. A escritura toda, onde menciona, diz que Finéias foi um homem abençoado por causa do seu zelo. Por mais que a gente ache isso assim, algo aos nossos olhos, né, dos nossos dias, uma coisa horrível, isso, segundo a Escritura, revelou o zelo profundo deste homem pela causa de Deus. Deus se agradou disso. O restante do texto, verso 11 a 13, do capítulo 25, o Salmo 106, inclusive, verso 30 e 31, menciona este ato como um testemunho de fé, embora nem sempre essa era a marca de Finéias. Por exemplo, Josué capítulo 22, ele é um conciliador entre as tribos do povo de Deus. Finéias foi um grande homem, e o que tornou grande foi o seu zelo em servir a Deus, mesmo quando todos estavam, ou quase todos, estavam se desviando da causa do Senhor. Como diz também no outro livro Francis Schaeffer, ele era um radical em prol da verdade. Irmãos,
Nós vivemos tempos assim. Não nos cabe, nessa altura da história, fazer coisas dessa natureza, obviamente. Tem o seu contexto histórico, o que este homem fez, Finéias e tantos outros. Mas de Gênesis a Apocalipse, os discípulos de Jesus, os filhos da aliança, os cristãos, são chamados a ser diferentes, a serem zelosos pelas coisas, pelos valores de Deus, radicais em prol da verdade. Sejam as verdades teológicas, os conceitos acerca da nossa fé de Deus, não podemos transigir em absolutamente nada. Negar alguma destas coisas que estão na Escritura Sagrada, nos nossos credos, nas nossas confissões. Crer nas coisas certas e afirmá-las numa geração como a nossa é fundamental. Mas também viver os princípios da palavra de Deus, embora o nosso mundo mude a cada momento, invente, do ponto de vista moral, a moral sexual, a moral em relação às palavras. Inventamos nomes bonitos para pecados horrendos. Chamamos de fake news as mentiras, o falso testemunho. Bonito. Chamamos de liberação sexual aquilo que a Bíblia chama de imoralidade, pornografia, porneia, adultério. Precisamos ser radicais em prol da verdade, precisamos ser zelosos. Finéias está aqui para nos lembrar, irmãos, que onde estiver o cristianismo verdadeiro haverá zelo, radicalidade. Nossas famílias, os pais precisam cuidar disso, porque é um texto que chama-nos a atenção para as famílias. Em quarto lugar, o pecado é a consequência, e a consequência no meio do povo de Deus. Veja, irmãos, nem todos eram zelosos assim na família de Arão, como foi Finéias e mais alguns outros. É interessante que a Bíblia nunca esconde, nunca esconde as partes trágicas e a parte das histórias terríveis e de desobediência do povo de Deus. Aliás, essa é uma das coisas bem mal compreendidas pelos incautos navegantes das mídias sociais, né? Interessante, eu estava vendo lá no meu Instagram, jogando uma coisa do tipo assim, e eu vendo que um pessoal com os memes do tipo assim, porque do tempo, lá na Bíblia, lá não sei aonde, fulano de tal casou com 2, 3 mulheres, aí tal, noutra passagem, casou com não sei quantas mulheres, aí Salomão com 900 mulheres, agora chega na minha vez, é só uma. Que ignorância, né? Uma coisa tão simples. Muito simples. Não é porque Salomão teve 900 mulheres e disse que ele estava certo, que Abraão anuiu ao conselho da sua própria esposa e deitou-se lá com a sua serva Agar, que Deus aprovou. Que Jacó casou com as 2 irmãs e aquilo foi aprovado por Deus. Deus, com muita graça e misericórdia, apesar dos pecados desses grandes patriarcas, foram usados por Deus para nos lembrar da misericórdia de Deus. Significa que Deus está aprovando. Há uma ignorância tão absurda em relação à Bíblia. E aqui está o caso. Toda família tem problema. Arão tinha alguns parentes dos quais podia orgulhar, certamente. Outros, porém, eram rebeldes, sacrílegos. Mas quem não tem pereba, né?
marca de vacina, lombriga. Lembra da música do Chico Buarque de Holanda? Só a bailarina que não tem, né? Mas tem também. Todos são pecadores. Mas nessa genealogia temos 3 personagens em 2 ocasiões diferentes que devem ser destacados. Você tem aqui, primeiro, Corá. A história de Corá, Datã e Abirão está lá em Números 16. Ele é um primo de Arão e Moisés, e ele se levantou contra a liderança de Moisés e Arão. Corá não estava satisfeito em ser coadjuvante com o lugar que Deus lhe dera no ministério. Ele era ambicioso, queria mais reconhecimento e acreditava que Moisés estava no seu caminho. Então ele disse: basta. Chegou lá, né? Essa história está lá no capítulo 16, dizendo: basta. Todos nós temos também o direito de chegar a Deus. Mas ao se rebelar contra Moisés, na verdade, Corá estava se rebelando contra Deus, que havia dado a Moisés a sua autoridade. E foi por isso que Corá, Datã e Abirão, seus outros companheiros, foram destruídos, fulminados pela ira do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que isso ficou registrado para repreender-nos, para nos ensinar repreendendo-nos, a fim de que não façamos as mesmas coisas que eles fizeram. Segundo, é o caso aqui citado de Nadab e Abiú, verso 23, capítulo 6, 23, da nossa genealogia. A trágica experiência de Nadab e Abiú, filhos mais velhos de Arão, o sumo sacerdote, estão narradas lá em Levíticos, capítulo 10, de 1 a 7. Que texto impressionante! Deus tinha acabado de ensinar tudo, tintim por tintim, tudo direitinho, como deveriam ser os sacrifícios, cada um deles do jeito que deveria ser, como os sacerdotes deveriam se portar, tudo direitinho. De repente, capítulo 10, quando eles vão no primeiro, parece que é o primeiro culto, o texto diz que eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor, diante de Deus, e ali eles foram fulminados pela ira do Senhor também. As mortes de Nadab e Abiú corrigem qualquer tentação de oferecer adoração não bíblica. Se temos uma grande lição ali já no Antigo Testamento, é essa lição, irmãos, de que a gente não pode, não tem essa história que está aí graçando no meio do povo de Deus no nosso tempo, que a gente pode adorar a Deus de qualquer jeito, de acordo com os nossos parâmetros, de acordo com os nossos padrões. O importante é a gente se sentir bem. Deus prescreveu sim o jeito que Ele quer ser adorado. Tanto no Antigo Testamento, na antiga administração do pacto, aquelas coisas todas deveriam ser feitas exatamente, mas não significa que agora, na nova aliança, na nova administração do pacto, nós podemos fazer de qualquer jeito. Temos que tomar cuidado. E por último, nessa genealogia, ela aponta para o prometido Redentor do povo de Deus. Veja e note que Êxodo tem 2 genealogias. Passamos pela primeira lá no capítulo 1 e a outra aqui, onde nós estamos considerando. A primeira marca o começo da escravidão, né? Se você voltar lá um pouquinho, no capítulo de número 1, vai ver que aquele povo entrou, as 70 pessoas, dos 12 patriarcas, e depois levantou-se um outro faraó, um outro rei do Egito, e eles começaram a escravizar o povo de Deus. A primeira genealogia narra a escravidão. Como tudo começou? Essa genealogia, aqui no final do capítulo 6, dá início
a libertação do povo de Deus. Observe alguns desenvolvimentos aqui disso, históricos e teológicos. Primeiro, nessa genealogia nós encontramos, irmãos, aqui informações que demonstram o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Se você olhar Gênesis capítulo 15, verso 16, só um pedacinho lá diz assim, que na 4ª geração dos teus descendentes retornará a esta terra. Era a promessa de Deus a Abraão, de que o povo, foi revelado isso a Abraão, os seus descendentes iriam para o Egito, como aconteceu no final do capítulo 50 de Gênesis, final do livro de Gênesis. Eles foram para o Egito, mas lá ele diz que vocês vão voltar. Ou seja, isso significa, irmãos, que essa passagem dessa genealogia está atestando o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. A primeira geração dos escravizados são aqui representados por Levi, pelos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. A segunda geração, o pai de Moisés, Arão. A terceira geração é a de Moisés, Arão e dos seus primos. E a 4ª geração dos filhos de Arão, como Eleazar e Itamar. E agora, nesta 4ª geração, como Deus falou a Abraão no capítulo 15, verso 16, a palavra de Deus se cumpriu. É assim, irmãos. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu está nas Escrituras Sagradas, certamente Ele cumprirá. Em segundo lugar, a genealogia nos informa, aí no 6, verso 23, que Arão se casa com Eliseba, que é Elizabeth, é o mesmo nome. Diz aí o texto que o seu pai é Abinadab e seu irmão é Naasson. Tanto ela quanto o seu pai e irmão, o Aminadab e o Naasson, eles estão na mesma genealogia de Ruth capítulo 4, verso 20, de Mateus capítulo 1, verso 4. Eles estão entrelaçados na descendência, na ascendência de Jesus Cristo. Isso significa que o primeiro sumo sacerdote se casou com uma mulher da tribo de Judá, misturando aí as duas tribos. E por isso, irmãos, dentre os ancestrais de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote rei, o rei dos reis, há uma mistura que aponta para o ministério sumo sacerdotal e do rei Jesus Cristo. Veja, um comentarista diz, até mesmo nos dias de Moisés e Arão, Deus estava realizando o seu plano de enviar um Salvador para libertar o seu povo dos seus pecados. Essa é a grande linha redentiva da Escritura. Aqui, nessa genealogia de Gênesis capítulo 6, nós já podemos ter um vislumbre do Redentor, daquele que, a partir do sumo sacerdote Arão, chegaríamos no sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que é o meu Salvador, o seu Salvador, o Salvador daqueles que confiam, que não por seu desempenho, não por suas próprias obras, não pela sua performance, mas pela obra de Jesus Cristo, representadas em todas estas estruturas veterotestamentárias de sacrifícios expiatórios, de sacrifícios de uma vítima inocente no lugar de um pecador, cumprindo-se
na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele próprio sendo o sacrifício, o próprio Cordeiro, mas também aquele que oficiou o sacrifício na presença de Deus como sumo sacerdote da nossa confissão. Todos aqueles que creem nessa mensagem são salvos com base nesta obra redentora. Esse texto nos aponta para o nosso Redentor. E é assim que termina essa história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra nos ensina. Tua palavra tem profecias, ensinamentos, tem, ó Deus, verdades que, se nós estivermos dispostos a examinar, nós encontraremos o Senhor em cada parte dela. Rogamos, Deus amado, que o Senhor tome essas verdades a partir de um texto como esse, edifique a vida do seu povo. Pedimos que o Senhor esteja desafiando o seu povo nessa noite a entender o seu lugar no corpo de Cristo, na comunidade da aliança. E que cada um de nós temos dons, talentos, temos força, temos bens, e eles precisam ser postos ao serviço do Senhor. Que o Senhor desperte a todos nós, mas sobretudo, que nós possamos enxergar de uma maneira muito clara a obra do nosso Redentor em nosso favor, e que nós possamos crer cada dia mais nessas verdades, em nome de Jesus. Amém e amém.